Tudo bem? Sim, amém? Mais ou menos? Tipo isso? Vamos lá que a garganta tá precisando. Tem 3 coisas aqui, vocês repararam que eu tenho 3 xícaras, né? Uma é para não desmaiar, que é o caldo. Não é caldo verde não, é o caldo de ossos. Para não desmaiar e conseguir ficar em pé até o almoço. O outro é para garganta. Chazinho de gengibre com canela. E o outro é um cafezinho básico, né? Ah, esquecemos da água, né? A água viva não pode faltar nunca. O que mais são os Moadim? Os Moadim são também memoriais. O que é um memorial? É um lembrete, é uma lembrança. Então eu estou lembrando da obra da cruz, eu estou lembrando que Jesus morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou dos mortos. E eu estou lembrando na data que ele fez isso no ano passado. No ano passado, até a gente voltar para o ano de fato em que ele morreu na cruz. Só que essas datas, elas são estabelecidas 1400 anos antes de Jesus. Lá em Moisés. E Jesus, no ano em que ele morreu na cruz, o fez na data marcada. Porque Deus estabeleceu por estatuto perpétuo, porque ele estabeleceu por memorial e o povo estava fazendo memorial, e porque são profecias redentivas. Então o Redentor veio e morreu na cruz no dia do sacrifício do Cordeiro Pascal, porque ele é o Cordeiro Pascal que não tem pecados e tira o pecado de todo mundo. Amém? É tão clara, né, a profecia, e a gente celebra porque é um memorial. Agora, se eu celebro a Páscoa, por que eu não posso celebrar tabernáculos? Por que eu não posso celebrar expiação? Por que eu não posso celebrar trombetas? Por que o mundo cristão agarrou uma e largou as outras? E relegou a morte da lei que eles querem tanto matar. Pode não, pode matar não. Não pode matar Jesus, que é a lei. Ele já morreu e já ressuscitou, não tem mais como matar Jesus. O que mais as Moadim são? São descansos solenes, são descansos importantíssimos, são descansos, já começa com a palavra descanso, né? Vocês estão descansados aí, só vai cansar o bumbum, de tanto tempo vocês vão ficar sentados. Pode levantar de vez em quando, chacoalhar o esqueleto de boca fechada, tá? Suavizando. E o que é um descanso solene? É um Shabat e um Shabat Shabbaton. Eu fiz uma descoberta esse ano. Quanto mais você pesquisa, mais você descobre, né? Então, quando eu preparei a primeira vez essa celebração de Páscoa, ela devia ter 100 slides. Na segunda, ela quase subiu para 150. Agora ela está com mais de 200, então vocês aguentam? Eu vou ter que cortar uns pedaços aqui, porque ninguém aguenta, né? Mas eu descobri uma coisinha nova nesse momento aqui. Vou falar já para vocês o que é. O que é um descanso solene? Primeiro que Shabat significa descanso. Quando Deus terminou de criar o mundo, ele cessou, ele parou as suas obras, ele ficou feliz, ele olhou e falou, tá tudo ótimo, não precisa de mais nada, e parou. Shabat é isso, parou. Você parou. No Shabat você para. Nas festas você para os seus afazeres normais para dar atenção para algo que Deus está te chamando para fazer. E um Shabbaton é um descanso de extrema importância, ele é peculiar e ele é de Yahvé. Olha aqui em cima no texto, Shabat de Yahvé. Não é dos judeus, não é dos sacerdotes, não é da lei, não é dos levitas, é de Yahvé. Se Yahvé é o seu Deus, então uma vez por ano, numa certa data, você vai parar para descansar com Yahvé. Você vai celebrar a ele, é um Shabat, Shabbaton. Então nós temos, o que é um Shabat, Shabbaton? Não são todas as festas que são Shabat, Shabbaton, são só algumas. O Shabat é extremamente importante para Deus, é um Shabat, Shabbaton, você tem os textos aí. O Shemitah, que é o 7º ano de descanso da terra, é tão importante, é tão Shabbaton, que o povo foi exilado por 70 anos. Como consequência de não ter guardado o descanso da terra. Agora são 3 as festas anuais que são Shabat, Shabbaton. Teruah, Kippur e Sukkot. Trombetas, expiação e tabernáculos. E o 8º dia. Não, tá faltando coisa aqui, não tá?
Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes não são Shabaton. Interessante, né? O que essas festas aqui profetizam? A segunda vinda de Cristo. Muito obrigada. Quer dizer que sem a primeira, a segunda não acontece, mas Deus está de olho na segunda, por isso que ele teve de fazer a primeira. Que primeiro ele tinha que resolver o problema do pecado eterno das nossas almas, da nossa perdição eterna, e depois ele ia resolver o problema da terra e desse corpício aqui que foi criado para morar nessa terra. Se você quiser entender um pouquinho melhor corpo, alma e espírito, recomendo que você assista ao nosso seminário Panorama Escatológico 1, onde a gente fala exatamente para que foi criado o espírito, a alma, o corpo, qual é a dimensão que cada um desses interage, por que Deus fez assim. É um dos meus assuntos favoritos, eu estou me segurando aqui para não falar nada, porque senão a gente não chega no fim de hoje. E as Moadim, por fim, elas são de Yavé. Então, resumindo, o que elas são? Elas são de Yavé, tempos determinados por Deus, são santas convocações, são festas e celebrações, são para nós fazermos romagem, peregrinação, celebrar, é uma coisa alegre. Deveria ser pelo menos Yom Kippur, que você está realmente em outro quadrado. Não é para fazer o seu trabalho normal do dia a dia, do seu ganha-pão, ou o que você faz normalmente. É para ser um memorial e é estabelecido por estatuto perpétuo e é um Shabaton. Deve estar muito interessante essa conversa. Ah, então tá. Então pode. Vocês têm esse material aí também? Vamos desenhar para ficar bem simples. Se você nunca entendeu nada sobre as festas, eu quero que você compreenda, porque você vai levar isso para sua casa e você pode celebrar isso em família e o Espírito Santo pode te ensinar. E é uma das melhores ferramentas que nós temos para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Se eles conhecerem as festas, primeiro que eles vão conhecer o que nenhuma criança hoje em igreja alguma conhece. E vão saber que Jesus não é um coelho de Páscoa que bota ovo. E está celebrando falsos deuses como Ishtar, né? Então você vai parar de celebrar coisas falsas e vai ensinar para o seu filho de fato o que acontece na Páscoa, que não tem a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Quantas são as festas então? Todo mundo se lembra? São 7 as festas, mais uma 8ª que já está profetizando o primeiro do novo ciclo. Porque nós temos 7.000 anos de plano da redenção e a 8ª já está profetizando em termos de eras e milênios o que vem depois do milênio, do 7º milênio. Quais são? Todo mundo se lembra? Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos e o 8º dia. Ninguém falou, porque ninguém lembra, vocês estavam esperando subir, né? Agora a prova vai para o hebraico. Vamos lá em hebraico agora. Páscoa é Pesach, Asmos, Hamatzot, Primícias, Bikurim, Pentecostes, a palavra certa mesmo é semanas, ok? A tradução certa é semanas, e em hebraico é Shavuot, que é a palavra semanas no plural. E trombetas é Yom Teruah, expiação Yom Kippur, tabernáculo Sukkot, e a 8ª é a mais fácil de todas. Sheminit Atzeret. Tudo bem? Tudo bem. A aula de hebraico acabou. Quando é que nós celebramos as festas de Yavé? Quando Deus mandou, certo? E quando que Deus mandou? 3 vezes ao ano. Quando? Na primavera, as primeiras 3. No verão, essa do meio, vocês estão vendo isso daqui, que nos ajuda a lembrar, nossa menorá, nosso candelabro, nos ajuda a lembrar das nossas festas. E as últimas 3 que são no outono, sempre em épocas de colheita ou pós-colheita. E lógico que isso aqui é no hemisfério norte, né? Ninguém percebeu.
que agora a gente não está na primavera, mas nós estamos celebrando festas da primavera em Israel, porque o centro de tudo na Bíblia é Israel, que está no hemisfério norte. Aonde está isso? Deuteronômio 16:16. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti, sim, está falando de Israel, aparecerá perante Yahvé teu Deus no lugar que Yahvé escolher. Olha, é diante dele, é no lugar que ele escolheu, para celebrar a festa de Asmos, Semanas, que é Pentecostes, e Tabernáculos. Mas não pode aparecer de mãos vazias. Nós somos um altar, nós somos um sacrifício vivo ao Senhor. Nós trazemos louvor, nós trazemos o que Deus mandar, para não chegar de mãos vazias diante do Senhor. Amém? Fica a dica, não venha de mãos vazias, ouça o Espírito Santo. De novo, então, vamos colocar as nossas datas aqui. Nós temos no primeiro mês a primavera, no dia 14, 15 a 21 de Aviv. Aviv é o primeiro mês hebraico, inaugurado lá no Egito. Você vai ver o texto Êxodo 12, onde você vai entender essas festas e como Deus mudou o calendário do povo para que a vida deles, a vida de redenção, começasse na Páscoa, porque ia profetizar a primeira vinda do nosso amado. Então, nós temos primícias. Então, perceba que são algumas festas fixas. Para algumas dessas festas, Deus falou, olha, a Márcia vai nascer no dia 7 de junho, então vocês vão todos celebrar o aniversário dela no dia 7 de junho, que está chegando, né? Só falando. Então, preparem-se. A Márcia não nasceu no dia 5, nem no dia 3 de maio, nem no dia 21 de dezembro, Não, foi no dia 7 de junho, ponto. Acabou. Então Deus falou, olha, essas festas não são qualquer hora que você quiser. Essas festas têm data, porque estão falando do Messias que vem. Vocês não sabem ainda que o Messias vem. Nós agora já sabemos que o Messias veio. Eles lá não sabiam, eles tinham de, pela fé e pela obediência, marcar esses memoriais diante do Senhor até o dia que Jesus veio e cumpriu essas festas. Então elas são fixas no mês. Dia 14, dia 15, dia 21 de Aviv, do primeiro mês. Aí ele tem, vou passar, trombetas, expiação, tabernáculos e o 8º dia, e também são fixas, é tudo no mês. Aí ele fala, olha, no primeiro dia do 7º mês, no 10º dia do 7º mês, no 15 ao 21 do 7º mês, é o 8º dia depois do tabernáculos, tá fácil. Mas aí ele vira para primícias, e ele vira para Pentecostes e ele não fala, olha, no dia 16, tá? Porque Asmos começou no dia 15, aí primícias é no dia 16. Então ele não fala isso, ele muda o jeito que ele está trazendo a nomenclatura dessa festa. E ele fala assim, olha, é no dia seguinte ao primeiro Shabat depois da Páscoa. Ele não falou tudo isso. Ele falou, é no dia seguinte ao Shabat. E aí, o que os rabinos fizeram? Para não bater com as datas do cumprimento na vida de Jesus, eles mudaram e colocaram todas como festas fixas. Logo, agora nós temos primícias no dia 16, ao invés de no dia seguinte ao Shabat, e Pentecostes também sai fora do prumo, porque se conta Pentecostes 7 semanas depois de primícias, que é para eles um dia fixo, que é o dia 16. Mas aí não bate com a obra da cruz. Na obra da cruz, Deus deixou um elemento de milagre e soberania, porque só na soberania de Deus, Jesus ia nascer no ano certo para chegar na cruz no ano perfeito em que o sinal de Jonas ia se cumprir, os 3 dias de sepultamento antes de chegar no dia seguinte ao Shabat para a sua ressurreição. Então, se você usar o raciocínio dos rabinos, você não chega nem em primícias, nem na ressurreição, nem no derramar do Espírito Santo na data certa. Mas se você usar o raciocínio simples do texto e não maldizer o domingo, porque eu tenho pessoas que maldizem o domingo, acham que foi o Constantino que estabeleceu o domingo. E Constantino fez um monte de coisa errada, estabeleceu um monte de coisa errada, é verdade. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que começa na viração do Shabat.
para o primeiro dia. Os nossos dias não começam na madrugada ou na meia-noite. Os dias bíblicos começam na viração do dia anterior. Então, assim que virou, assim que o sol se pôs, estávamos na viração do dia, no momento do Espírito, e Jesus ressuscitou dos mortos, profetizando que ele é primícia. Primeiro dia da semana é primícia, é o primeiro. Que também é o oitavo. Lembrem-se, você terminou uma semana de 7, o próximo dia não é o oitavo, é o primeiro. Quando a gente celebra o oitavo dia depois de Tabernáculos, a gente está já celebrando o oitavo milênio, que já é o primeiro de uma nova era. Tem que estudar escatologia para entender algumas dessas coisas, viu? Vai lá assistir os nossos seminários. Tudo de graça lá para você. Você entendeu? Então, hoje a gente está celebrando o quê? Hoje é o Shabat. É o último dia da festa de Asmos. Não é o último dia da festa de Asmos hoje, é? Dentro do nosso... Quando que começou Asmos esse ano? 22, 23? Segunda. Então, de segunda até... São 7 dias até domingo. Vai cair, vai estar dentro. Mas a primícias não precisa cair no fim de Asmos. Ela vai cair sempre num domingo, dentro da semana de Asmos, mas depois do sábado que vem em seguida a Páscoa. Tudo bem? Tudo bem. É uma festa móvel no mês, mas ela é fixa na semana. Mas é um mistério. Assiste depois, você que quer entender, não deu para colocar aqui, ia ficar muito grande. No nosso seminário Introdução aos Sinais da Consumação da Era, nós estudamos Mateus 1 a 23, e no segundo seminário Introdução aos Sinais da Consumação da Era, a gente estudou Mateus 21, 22, 23, que é a semana redentiva. E a gente conseguiu colocar certinho o que Jesus fez naqueles 4 dias da separação do Cordeiro antes de chegar na cruz. É fantástico, é muito, muito lindo mesmo o que Deus fez. O nosso Deus, ele é fogo consumidor, ele é maravilhoso, ele é glorioso e ele tem prazer em se revelar a nós. Não é verdade? Ele quer que nós conheçamos esses presentes que ele nos deu. E ele traz com revelação, vem com alegria, vem com unção, vem com libertação. A gente até é liberto quando a gente recebe revelações do Senhor.